É muito bom estar aqui, né, com vocês, aqui nesse momento. Então, já dei meu bom dia aí para o pessoal que foi chegando, e agora essa hora começa a chegar muita gente, mas deixo aí um abraço para todo mundo, né? Então, a primeira, né, a gente, né, tem esse aviso aqui que está na tela para vocês, né? Então, essa palestra está sendo gravada e será disponibilizada no canal da FUMEC no YouTube. Portanto, todos os presentes autorizam a veiculação de suas imagens durante a palestra. Caso não autorize, basta permanecer com a câmera desligada. Essa é uma... A gente está gravando, então quem, né, não quiser, não abrir o áudio. Primeiro, queria agradecer, né, ao convite, assim, da coordenação, da organização do evento. Eu não poderia nomear minha fala de uma forma mais objetiva e clara, né? Acho que foi bem interessante. Acho que, para mim, né, é um momento importante de poder falar um pouco sobre o que temos pensado, né, dos serviços de psicologia, dos estágios, da clínica escola. Tem conversado, né, com a Carmen, com alguns professores, mas esse é um dos efeitos nefastos da pandemia também, a nossa distância, né? Então, acho que esse momento é um momento também, assim, aproveitando o tom que a gente está vendo da semana da acadêmica da psicologia, que é um tom de troca, um tom de reflexão, tá? Então, acho que esse que é o tom que eu quero também que a gente tenha aqui hoje de manhã, para a gente refletir junto sobre o serviço da psicologia, né, essa parte mais prática ligada aí aos estágios, ligada a projetos, né? Então, eu vou falar um pouco do que a gente tem feito, do que a gente tem pensado em fazer, mas refletir também sobre o momento. Então, a minha fala é um pouco pragmática no sentido da prática, mas reflexiva também no sentido de explicar um pouco por que temos feito e pensado as coisas que temos feito, né? Bom, obrigado, Josemar. Estamos aqui com o acompanhamento aí do Josemar e do Leonardo, né? Obrigado também pelo apoio. Então, pode passar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sandra. Tem mais um. Obrigado. Então, eu fiz uma organização um pouco do ponto aqui, né? Como eu falei, assim, eu pensei numa apresentação de 50 minutos a 1 hora, para a gente ter um bom tempo para ouvir também questionamentos, reflexões, né? Acho que a ideia, como eu falei, é para a gente, de fato, aproveitar essa semana da psicologia e aprofundar, né, nessas ideias que a gente tem tido em relação aos estágios, a clínica, enfim. Tá? Então, vou falar, né, um pouco do serviço de psicologia da FUMEC, questões do presente e reflexões para os próximos semestres, os efeitos que têm sido muito bem discutidos pelas outras falas e apresentações da pandemia Covid, trazendo um pouco para a nossa seara aqui da clínica e da prática dos estágios, uma reflexão sobre o papel da psicologia nesse momento, né? Acho que isso é uma questão que toma a nossa energia e tempo, né? Nós, professores, aqui, todos nós que estamos aqui, né? Então, estamos pensando nisso, digamos, o tempo todo, né? E pensar um pouquinho também nessa formação para a atuação prática, né? Quer dizer, acho que aí eu pensei muito nessa apresentação como uma forma, de fato, da gente poder conversar juntos aqui, então fico muito feliz com a presença dos alunos, né? Acho que é interessante esse momento dos alunos de períodos e momentos diferentes do curso, e também a presença dos professores, né? Já vi alguns, agora eu perdi um pouco aqui a alguns outros, mas tenho certeza que a gente vai ter um momento interessante para discutir, tá? Então, ao final, a gente abre as falas, né? Podem usar o chat aqui também para perguntas ao decorrer da minha fala, e ao final a ideia é abrir um pouco a câmera aqui para a gente poder ouvir vocês também, para eu poder ouvir vocês, ok? Então, gente, primeiro, eu assumi em fevereiro desse serviço de psicologia, e aí agradeço muito, né, o convite, a confiança da direção da FCH, né, o professor Rodrigo,
Confiança também, a orientação da professora Carmen, né, na coordenação do curso de psicologia, né, acho que é um desafio, tem sido um desafio muito interessante, né, mas não menos desafiador por isso. Também agradeço muito a professora Érica, né, que conversou muito comigo, me deu dicas, me passou a sua experiência, né, à frente da coordenação, e também a Marcela, né, secretária do curso, desculpa, da clínica, que tem sido um apoio, assim, fundamental, né, pela sua experiência na condução, né, então, queria fazer esse agradecimento, né, e o serviço de psicologia, né, a gente tem aí, eu vou passar um pouco mais rápido por né, esses serviços, né, a gente tem a clínica escola, né, o Laborpote com a professora Rosa, né, trabalhos, estágio em saúde mental, professor Jacques, né, hospitalar, com o professor João. A gente tem um vínculo, né, histórico com a Delegacia de Mulheres, né, que tem sido, assim, uma dificuldade por conta da pandemia, vou falar disso, né, avaliação psicológica, estágio com grupos e instituições, estágios externos. Então, a gente tem uma gama aí de atividades, serviços, práticas, né, que vem acontecendo já há bastante tempo, né, e que dá um fechamento, né, para o curso de vocês, né. Então, o estudante, ao final do curso, quer dizer, não ao final, né, a partir aí do quinto, sexto período, ele começa a ter essa experiência de atuar, né, na psicologia a partir dos seus serviços e possibilidades, né, a clínica, grupos, avaliação, enfim. Então, o serviço de psicologia é esse espaço, essa instância que organiza essas atividades, né, ligadas aí à oferta de estágios e práticas, tá? E aí, né, quando antes de assumir a coordenação, né, bom, só para quem não me conhece, né, que eu pulei essa parte, meu nome é Rafael, sou professor né, de psicologia social, dessa área social, do FUMEC, sou atualmente coordenador do serviço. Desculpa, pessoal, a gente acha que todo mundo conhece a gente, e nem sempre é verdade. Então, né, quem não me conhece, sou Rafael. Então, quando eu assumo, né, a partir do convite, da coordenação, da direção, acho que uma das questões centrais eram os desafios, né, práticos para lidar com os efeitos da pandemia. Né, e aí a gente vai falar adiante um pouquinho dessas dificuldades. Outra questão importante era uma reflexão e uma possibilidade de expandir a oferta de estágios em psicologia, articulando os campos e práticas já existentes com a possibilidade de termos mais experiências de estágio, né, contemplando aí a riqueza tanto da psicologia como também pensando aí a formação, né, quer dizer, as diretrizes educacionais para a formação, né? Então esse tem sido talvez um desafio, né, quer dizer, pensar de fato novas possibilidades de campo e prática, ainda mais nesse momento, né? E aí, apesar de ter uma perspectiva assim de não ser muito obsessivo, digamos assim, né, apesar de ser virginiano para quem gosta de si, eu tenho um lado obsessivo, que é a ideia de sistema, né? Então, quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, de SUAS, eu gosto sempre de voltar aos princípios diretrizes do sistema. Estou falando isso porque uma ideia central aqui é da gente organizar as práticas, estágios e os serviços em eixos, né? Em eixos que já existem, em eixos que a gente pode organizar e articular. Né? Então, quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, na clínica escola, ser um eixo, né, o trabalho da psicologia organizacional e do trabalho, outro eixo, né, a ideia de um eixo também ligado aí às políticas públicas, né, a um eixo ligado aí aos direitos humanos, à psicopedagogia, né, e outros, jurídica. Né? Então, a gente tem já uma certa estrutura, né, ligada aí, por exemplo, ao Laborpote, à clínica escola, a psicopedagogia, a gente tem feito esse movimento também nesse último semestre, mas também a ideia da gente pensar outros eixos para a prática, né? Então, aí eu acho que isso foi muito algo que eu
recebi, assim, como uma demanda, e, de fato, temos feito algumas coisas nesse sentido, pensado outras, né? Então, tenho me reunido com frequência com professores, alunos, né? Ontem mesmo me reuni com 2 alunos com uma ideia muito interessante de uma atividade na área da gerontologia, desenvolvimento do idoso, enfim. Então, esse é um pouco o nosso, assim, digamos, o desafio, tá? Bom, e aí a pergunta que eu queria, né, deixar, talvez, para a gente pensar junto, né, acho que esse é um pouco a ideia, né? Qual direção o Serviço de Psicologia da FUMEC, como uma prática universitária de formação, deve, pode e quer tomar? Né? De fato, né, seria um contrassenso um psicólogo social né, pressupor uma decisão, enfim, individual, uma decisão hierárquica, né, a ideia, de fato, da gente pensar como curso, né, e esse momento talvez seja extremamente propício para isso, pensar, né, como colegiado de professores, alunos, refletir juntos sobre a direção que queremos imprimir aí, né, na nossa prática, na nossa formação para a prática, né, pensando muito mais nesse sentido aí, dos trabalhos finais, dos estágios, enfim. Então, eu queria deixar essa pergunta, né? O deve, pode, quer dizer, pensando nas questões normativas, éticas, né? Pensando nas questões das possibilidades nossas, das pernas, digamos assim, e pensando também aí, para puxar aí um lado, quer dizer, a ideia do desejo, né? Quer dizer, para onde a gente quer ir, né? Assim, acho que essa pergunta do desejo ela é sempre muito interessante também. Então, eu queria só enfatizar, né, da gente, queria que vocês também pensassem um pouco nessa pergunta. Então, né, como eu falei, pensando nessa situação atual, né, quer dizer, no primeiro semestre do ano passado, a gente está aí caminhando para 1 ano e meio de pandemia, de ensino remoto, né, eu lembro muito bem, né, do desafio da professora Érica, da minha dificuldade como supervisor de um estágio em escola, de manter os estágios naquele momento, né, e da ideia que a gente tinha também de uma temporalidade curta dessa pandemia. Né? Então, acho que essas questões, né, elas, na verdade, não foram curtas e não estão sendo curtas. Né? Então, a gente vê que um dos efeitos mais prejudiciais da formação tem sido a questão dos estágios. Né? Eu falo isso sempre, nós nos adaptamos como curso, como formação, nas salas de aula remota. Alguns melhor, assim, se adaptaram melhores, outros não se adaptaram tão bem, mas, em geral, a gente pode dizer que houve uma adaptação de muito sucesso. Né? A gente vê isso pelas falas dos alunos, a gente vê isso pelo desenvolvimento intelectual. Né? Então, esse modelo remoto, para nós, professores, aconteceu uma adaptação. Tá? Agora, pensando na parte dos estágios, né, sobretudo estágios que a gente demanda a questão de espaço social e instituição, a gente tem um problema. Né? Então, como eu falei, assim, só retomando um pouco a minha, né, como um exemplo, tá? E a gente, desde quando eu entrei no FUMEC, desenvolve um estágio de oficina em direitos humanos em escolas. As escolas estão fechadas. Nas escolas públicas, dificuldade de acesso ao uso de tecnologia, de internet, enfim. Então, a gente começou a viver uma situação muito difícil, né? Isso, eu acho que ano passado foi, de fato, muito pior, né, em relação a esse ano, porque a gente foi se adaptando, né? Então, a gente teve muitas situações ligadas aí às dificuldades, de fato, de ofertar aqueles estágios que ofertamos. Obviamente, isso não foi uma coisa só nossa, né? Todos os cursos aí, né, que demandam estágio e tudo, prática, teve esse problema. Né? Então, tivemos esse problema. A gente pode dizer, né, que houve uma boa adaptação da clínica escola, dos atendimentos individuais, né, acho que quando eu assumi, né, isso foi muito claro, assim, a Marcela, né, que tem um gerenciamento desses atendimentos na clínica, quer dizer, ele explicou o processo que ela construiu, né, que a Érica construiu e que ela participou, enfim, de uma dinâmica muito interessante, muito simples, por um lado, e que estava funcional. Né? Então, isso foi
foi uma coisa interessante, mas, como eu falei, outros estágios a gente teve uma dificuldade maior. Então, gente, vou passar um pouquinho por isso, mas depois a gente pode voltar. Desculpem. Então, a ideia da articulação do uso de vídeo e de tecnologia remota, no caso da clínica escola, a gente viu como funcionou, mas também, neste semestre, principalmente, pensando para outras experiências de estágio. Né? Ontem, na apresentação da professora Rosa e Cacilda, com os estagiários, a gente teve uma visão disso, né? Do que estava sendo feito, está sendo feito, né? E as possibilidades de uso do atendimento, né, à distância, né, pessoas de outros lugares, né, no meu estágio também, né, de rodas de conversa em direitos humanos, a gente está fazendo um atendimento de grupo, por exemplo, com jovens de Itabira, né, então a gente está trabalhando também, digamos, com esses vídeos e tecnologias remotas para pensar práticas, não só no atendimento individual, na clínica, mas também outras possibilidades, né? Então, isso tem sido um elemento importante que eu também vou retomar mais ao final da minha fala. Então, a gente tem aí questões técnicas, éticas e sociais, né? Então, só para dar um exemplo de uma questão dessa, né? A gente tem uma parceria, né, como escola, e aí discutimos a possibilidade de fazer uma roda de conversa com os alunos da escola. E aí a diretora, muito, né, interessada, muito sensível, trouxe um problema, que seria injusto, né, considerando aí muitos alunos que não têm acesso à internet. Né, muitos, a maioria. Né, e aí isso traz as dimensões. Na própria clínica, a gente vê a dificuldade de algumas pessoas de usarem e-mail. Então, a possibilidade, foi aventada a possibilidade do WhatsApp. Então, a gente vai pensando que tem questões técnicas articuladas, misturadas, aí, questões éticas e sociais, né, dessas novas ferramentas de mediação e de contato. Né. De alguma forma, foi muito interessante a colocação ontem, né, do debate ontem, ao final da apresentação e da discussão com o professor Jacques, né, quer dizer, a ideia da gente pensar aí esse modelo, né, um modelo que, de alguma forma, se a gente falasse, gente, honestamente, aqui, há 2 anos, tá? Vamos pegar maio de 2019, tudo que a gente está fazendo hoje via videochamada, né? Você ia ser chamado de maluco. Né? Quer dizer, até a própria dimensão do atendimento remoto na extensão, né, que tem sido usado, sala de aula. Né? Então, a gente vê que tem um efeito aí, um processo muito profundo desse uso, dessa mediação tecnológica, para possibilitar aquilo que a pandemia impossibilitou. Né? E aí, por isso, o indesejado. Né? O indesejado aí é um efeito que a gente não queria ter, né, nesse sentido. E uma das coisas, ontem eu fiquei muito, pensando muito, e até pensando muito também na semana, tem sido muito legal, né, para nós, eu acho, essa possibilidade de uma troca horizontal entre todos, né, obviamente com as possibilidades e limites de todos nós, mas a ideia da gente trocar, porque isso é uma das coisas que é mais, é um efeito muito, assim, profundo, né, obviamente a gente está falando de mais de 460 mil mortes, a gente está falando de famílias, de um luto muito profundo em relação à pandemia, mas a gente está falando de um grande trauma aí no tecido social que é extremamente profundo e amplo e difuso. Né? E uma dessas questões é essa ausência do sujeito, do outro, que a gente, obviamente, tenta interpor pelas mediações possíveis, mas algo não chega. Né? Então, a experiência da sala de aula, a experiência do contato, a experiência da troca do corpo, né, da presença do outro, é extremamente faltante para nós, né, tem faltado. Então, até a ideia aqui hoje também da gente poder falar um pouco e discutir juntos essas possibilidades. Tá? Eu queria pedir um favor, deixa eu... Devia ter feito isso antes, né, Rafael? Mas é assim, a vida, como diz o Faustão, se vira nos 30. Ô André, você está fazendo algumas perguntas muito interessantes aí. Eu queria te pedir um favor, se você pode anotar as perguntas que aparecerem no chat.
Se puder fazer isso para mim, pode ser? Obrigado, Andréia. Então, então, a gente pensando aí nessa situação atual, né, dos serviços, né, a gente tem a gente tomou aí um caminho muito articulado com professores, com as áreas, né, a coordenação também, a professora Carmen, tem sido um apoio muito importante para mim, né, nessa nova função, e também, ao mesmo tempo que é um apoio, tem uma perspectiva de autonomia, então eu tenho tido muita autonomia para pensar e colocar em prática ideias, né? E, ao mesmo tempo, com grande apoio. Então, é uma oferta de serviço. Se as instituições estão fechadas, o que a gente fez? Né? O que a gente fez essa escolha? De ofertar para a população em geral a partir dos canais de comunicação da FUMEC. Então, a equipe de marketing tem sido uma parceria muito interessante, né? Então, a gente tem divulgado alguns trabalhos, né, que antes eram realizados em organizações, né? Então, acho que o exemplo da professora Rosa ontem, né, através do Laborport, acho que ele ilustra muito bem isso, né? Então, desenvolve uma ideia, né, por exemplo, de uma consultoria em currículo, a gente faz uma divulgação disso, as pessoas chegam a nós, né? Esse processo é um processo que eu acho muito interessante, né, assim, para além até da pandemia, né? Então, uma dessas ideias. Também a professora Madu também trabalhou, né, numa ideia, numa perspectiva, num projeto de ofertar aí um apoio, um grupo reflexivo de apoio para estudantes nesse momento da pandemia dentro da perspectiva da psicopedagogia, né? A minha orientação, minha perspectiva de trabalho, por exemplo, com grupos, né, a gente tem feito essa mediação também pela tecnologia. Então, essa ideia de uma oferta de serviço para suprir, tá? Gente, o certificado está rolando no chat aí, tá? O link, desculpa, só uma coisa importante aí, né? Quem tiver perguntas durante a fala, peço para colocar no chat, mas ao final vamos abrir também a possibilidade da fala aqui. E aí a gente teve uma questão, né? A gente fez uma divulgação do atendimento psicológico na clínica escola, individual, né, da psicoterapia, a partir dos estágios específicos na clínica, e em 2 semanas tivemos aí mais de 350 pessoas chegando para nosso e-mail, né? Quer dizer, e aí a gente também pensa muito nesse fluxo, né? Como talvez agilizar ou modernizar um pouco o fluxo. A Marcela, né, como eu falei, né, agradeci, tem uma função fundamental nisso, como essa mediação, ela recebe os e-mails e faz a articulação com os estagiários, mas tivemos em 2 semanas, mais de 350 pessoas chegaram, e a gente ficou com uma lista de espera de mais de 300 nomes, né? E aí, né, pensando muito também a fala da Gabriela Simões ontem me trouxe muito essa dimensão ética, né, de fazer, de se responsabilizar pela dor do outro, né, uma discussão ética fundamental, como psicologia, né, como universidade, né, a gente pegou uma ideia que já foi realizada em outros momentos, né, que era também uma proposta, de trazer aí uma dinâmica de triagem de acolhimento, estudamos isso, né, a partir de experiências já realizadas. Fizemos uma seleção, fiz uma seleção de monitores, né, e aí a gente tem feito, há mais de 1 mês e meio, mais ou menos, a gente tem feito aí um acolhimento dessa lista de espera, né, e aí eu vou falar, né, as monitoras aqui, Amanda Avelar, Andréia Rodrigues, Bianca, Bárbara, Adriele Gonçalves, Mariana Donegal e Laura, né? Agradecer também o empenho delas, tem sido uma experiência muito interessante. Não organizei com elas, mas, né, se uma delas quiser falar ao final também um pouco dessa experiência, acho que é interessante para todos, né? E essa ideia da gente fazer também, talvez, via estágio, né, no próximo semestre, assim, isso dá uma dinâmica interessante. A gente tem uma situação específica do momento da pandemia, que são as crises de angústia e ansiedade, né? Então a gente tem feito aí a ideia de uma triagem, ou seja, né, trabalhar aí com uma organização dessa demanda clínica para poder direcioná-la, né,
mas também a ideia de um acolhimento, né? Quer dizer, não é apenas uma triagem, né? Mas também não é apenas um acolhimento, ou seja, a gente tem recebido essa pessoa, organizado em até 2 atendimentos dessa lista de espera, as pessoas são informadas que é um acolhimento, não é uma psicoterapia, e nisso a gente tem tido algumas coisas interessantes, pessoas que chegam e com esses 2 encontros saem muito mais tranquilas, né? Assim, tem um aumento de bem-estar, embora, obviamente, não resolva a demanda, a questão que chegou. Algumas voltam para a lista de espera, outras a gente tem outros encaminhamentos, né? Então, a gente tem pensado muito nessa forma de manter essa atividade. Tem sido, de fato, uma experiência muito intensa e muito interessante, né? Para a gente poder aí responder essas demandas. Então, então, a gente tem pensado também, a partir disso, né, de desenvolvimento de outras atividades, que, obviamente, depende também da nossa capacidade, né? Mas o uso de grupos terapêuticos, grupos reflexivos, né? A gente tem visto situações que são muito interessantes para o uso de grupos reflexivos. A ideia, por exemplo, dos idosos, a gente teve uma das pessoas que chegou, né, para o acolhimento com questões muito ligadas aí à idade, no sentido da solidão, no sentido dos filhos crescidos, no sentido da função social. Então, isso tem sido também uma experiência interessante de fomentar e pensar outras modalidades de atendimento na clínica escola, né, e dentro desse eixo, como eu falei, do meu caráter mais obsessivo, né, dentro desse eixo, a gente tem visto um sofrimento espraiado na sociedade, né, quer dizer, um sofrimento, um sentimento de angústia. Então, a ideia é da gente usar também essa perspectiva dos grupos, né, e aí para pensar também atividades nessa ordem. Pode passar. Desculpa. Volta para mim, por favor, Josemar. Não, pode passar. Desculpa. Então, gente, aí eu trouxe, né, algumas situações para a gente pensar, né, acho que muito já foi dito nessa semana sobre a pandemia, né, não vou me alongar muito nesse ponto. Gostei muito, a abertura do evento foi uma abertura, de fato, muito instigante, como deve ser a abertura, né, então, muito bacana. Gostei muito da provocação do diretor, do professor Rodrigo, né? Eu compartilho, em alguma medida, do seu juízo mais pessimista sobre como sairemos, né? Não é enfim, não é digamos, um pessimismo da ética do desejo, da razão, né? Então, a ideia aí da gente pensar um pouco dessa estrutura que a pandemia desloca, né? A gente pode pensar, e aí, lembrando do título, né, Serviço de Psicologia no Tempo de Pandemia, se a gente for pensar esta pandemia do Covid-19, né, ela escancara muito das nossas pandemias passadas, né? Escravidão, racismo, machismo, né? Então, muito do que foi dito também no primeiro dia, do aumento da violência doméstica, não é a pandemia, não é uma mutação do vírus, o vírus não causa violência doméstica. Então, ele revela alguma coisa dessa experiência traumática e violenta que a sociedade brasileira tem, como outras sociedades têm também outras perspectivas. E essa primeira notícia, a primeira vítima do Rio de Janeiro, obviamente muito simbólica, né, era doméstica e pegou o coronavírus da patroa do Leblon, né? Quer dizer, uma dessas experiências, talvez, mais brasileiras, né? Quer dizer, é um efeito aí muito profundo, né? De uma perversão, né? Do sujeito que é obrigado a trabalhar com o patrão, a patroa doente. Isso aconteceu em várias situações, né? E se num primeiro momento o Covid afetava mais aqueles da classe média, média alta, da classe alta, né? Em pouco tempo virou uma verdadeira hecatombe para as classes mais pobres, né? No primeiro momento, então são os que mais morrem, né? São os que têm mais dificuldade de conseguir acesso. Então, lembrar disso, né? Quer dizer, a ideia, a pandemia é um evento global, efeitos profundos, mas também efeitos localizados, né? Então, ele articula muito bem as nossas mazelas, né? E isso aparece, tá?
Essa notícia tem várias, né? Peguei só uma do meu país, só para ilustrar, tá? Só um detalhe, a notícia anterior era do UOL, do portal UOL. O que a gente foi falado ontem, né, na apresentação da saúde mental, quer dizer, isso é todo mundo assim, percebe e sente isso, né? Quer dizer, um impacto sobre a saúde mental, né? Quer dizer, o impacto que a gente vive, todo mundo aqui vive isso, entende? Às vezes um melhor, às vezes um com um recurso para lidar, mas há um efeito profundo sobre a subjetividade, né? E nesse sentido, a psicologia tem que se colocar e se arvorar esse lugar de resposta. Não uma resposta objetiva, fantasiosa, acho que a provocação também interessante do professor Jacques ontem, né? Quer dizer, essa fantasia de harmonia não é isso, mas ir para a resposta, né? Ir ao problema. Né? Então, temos feito isso, obviamente, mas acho que podemos fazer mais. Né? Quer dizer, se a gente for pensar esse efeito da saúde mental, quer dizer, como que a gente responde a um problema tão complexo? Né? Assim, quais respostas, qual arsenal de recursos temos para lidar com uma situação que é tão difusa e complexa? Ontem na fala também eu fiquei refletindo muito sobre um ponto aí, como esse efeito pandêmico, né, ele desloca as nossas certezas e as nossas identidades e posições de sujeito, né, no sentido que a gente vai falar com o outro como também partícipes desse processo. Nós também estamos sofrendo. Tá? Então, o aluno que fala, e teve uma fala interessante, nós não aguentamos mais fazer atividades, né, trabalhos, provas, né, quer dizer, o professor poderia tranquilamente dar as mãos com os alunos, chorar, porque estamos todos realmente também trabalhando muito, né? Quer dizer, isso é bom, né? Estamos vivos, estamos trabalhando, desenvolvendo, mas obviamente isso tem efeitos, né? Subjetivos, né? Então, eu acho que é puxar um pouco também, de fato, a sardinha para o nosso lado, não no sentido assim corporativo, né? Mas no sentido de fato de entender que somos capazes de dar respostas. Acho que as apresentações têm sido muito interessantes nesse sentido, né? Da gente mostrar respostas possíveis para os problemas que estamos enfrentando, né? E podemos fazer, de fato, outras coisas, tá? Gostei muito também de uma provocação, é muito interessante falar hoje, né? Primeiro também o último dia aí, né? A última manhã da semana, então muito feliz também de estar nessa última semana, porque a gente já se apropria das falas dos colegas, né? Faz um plágio mental aqui, ideativo, né? Então a ideia do imperativo que a professora Madu falou, o professor Jacques também, né? Então eu fiquei pensando, meu Deus, lá vem o Rafael com mais imperativo, vamos fazer! Não é isso, né? Acho que a ideia da gente, de fato, ter uma articulação aí mais sensível na nossa experiência profissional de formação, mas, então, acho que tomar cuidado também com essa perspectiva, imperativo. Pode passar, obrigado. Então, a gente tem aí, né, não vou adensar muito nisso, até também para a gente ter um tempo para discutir, né, efeitos sociais políticos subjetivos, né, aumento dos quadros difusos de crise de ansiedade, depressão, angústia, e aí tem sido um relato importante, né, que a gente tem visto no acolhimento e também, obviamente, no horizonte, né, os solitários, né, quer dizer, os sujeitos que vivem sozinhos, os trabalhadores, enfim, essa ideia da solidão, como ela se agrava, né, nesse momento, né, de um mundo social em que a gente vai perdendo, inclusive, as nossas performances sociais, não saberia como agir mais num boteco, não saberia como agir mais numa festa, a gente tem uma dessocialização, né, um desaprendizado aí de performance social, óbvio, né, a gente tem crianças que não foram à escola, né, crianças que 2, 3, nunca foram à escola, não sabem o que é escola. Né? Então, a gente tem aí aspectos familiares, tensões, é de fato uma hecatombe do ponto de vista mais, não metafórico, é uma bomba, que explode em várias dimensões. Aí, né? Desemprego, aumento do desemprego, cobrança no trabalho, gestão de tempo,
né, a organização de tempo e vida, experiência, uma separação dos afetos, né, da tela, né, então a gente tem aí questões profundas, né, pesquisas têm sido feitas para entender isso, né, questões do ponto de vista das relações amorosas, das relações domésticas, tensões no mundo do trabalho, né, a gente viu, a professora Doca trouxe também experiências muito interessantes de uma escola particular de Belo Horizonte, e aí a gente tem um contraponto de uma das escolas que a gente tem parceria, das dificuldades, digamos, de rede social, de internet, né, e do empenho dos professores de preencher isso e da dificuldade, entende? Então, tensões nesse mundo da educação, da socialização, né, uma das notícias que mais me chamou a atenção, logo no início da pandemia, foi de um menino, uma criança, que caiu de um prédio e, lendo a notícia, havia uma questão ligada à mídia, né, à rede social, a uma proibição de rede social, então isso como uma dimensão aí importante para a gente pensar desses efeitos psíquicos, né, de um isolamento de longo prazo, aí, de 1 ano e meio. Né. Eu gosto muito, a Maria Rita Kell, considero uma pensadora assim, brasileira de alto nível, né, uma psicanalista, que faz um debate com questões sociais extremamente interessante, de uma forma muito interessante. E ela escreveu um livro, em 2007, ou 2010, O Tempo e o Cão. Engraçado que eu escrevi O Tempo do Cão, acho que é um ato falho que a psicanálise pode nadar de braçada, né, pensando nesse momento pandêmico aí, mas o livro chama O Tempo e o Cão. Tá? E aí ela diz uma ideia, o final dessa frase é um pouco dramático demais, eu queria que a gente focasse um pouco mais na primeira parte, né? O futuro, tempo da incerteza por excelência, por isso mesmo tempo da fantasia. Né? Então, se a gente tem o futuro abstrato, né, é o tempo da incerteza, por definição lógica, a gente não sabe o que vai acontecer, o futuro pandêmico é isso elevado à milésima potência. Né? Quer dizer, então, o tempo da fantasia é o tempo da angústia. A fantasia vem para a gente tentar encobrir, dar alguma norma, alguma ordem ao caos, a da angústia e da incerteza. E isso se torna uma coisa muito comum. Né? O medo do desemprego, o medo da morte, o medo de perder alguém, o medo do luto. Então, se a gente pensar nisso aqui, né, o que isso acontece numa sociedade que passa a viver com medo de perder o emprego, com medo de adoecer, com medo de perder alguém? E aí, eu estou falando isso, de fato, como um aspecto, principalmente para os nossos alunos, né, de convocação para a gente poder responder de alguma forma, de uma forma ética, de uma forma teórica, de uma forma interessante. Quer dizer, não de uma forma né, assim, atrapalhada, ou de uma moral apenas do dever, quer dizer, algo refletido, mas a gente está vivendo um momento em que a psicologia ela vai se mostrando, né, como extremamente importante. Né? E nesse sentido, eu acho que a gente tem que entender isso, a importância da psicologia como um campo voltado para o bem-estar do sujeito, né, quer dizer, voltado para uma noção aí de cuidado. Tá? Aumento também, eu acabei de ler aqui, Andréia, né, o aumento do uso de álcool, por exemplo, na pandemia, né, isso é uma questão também, né, o alcoolismo também como uma resposta, né, enfim. Eu gosto muito de tirinha, né, os meus alunos já foram os alunos, já sabem disso, enfim, gosto muito de tirinha, e essa é uma obra também de arte, assim, o Rafael Sica, meu xará, um gênio, ele coloca, né, esse desenho que para mim é sempre algo interessante, né, um sujeito encostado numa quina, olhando para sua sombra, e fala daqui julga a humanidade. Quer dizer, tudo que não devemos fazer, tudo que podemos fazer ao contrário, né? Quer dizer, a ideia do isolamento, de um solipsismo, de um narcisismo, né? E da gente ficar com as nossas ideias presas, sem articular, sem discutir, sem refletir com o outro. Né? Então, acho que esse aspecto aí da tirinha, acho que ela é extremamente pertinente para a gente pensar a
psicologia, a prática psicológica, estágios, né, clínica, quer dizer, tudo isso no sentido de encontrar o sujeito, de deslocar da separação teórica e epistemológica, da separação prática e, né, encontrar esse sujeito. E aí, né, pensando o papel da psicologia, obviamente de uma forma bem assim, né, de uma forma mais ágil aqui, né, quer dizer, refletir sobre o papel da psicologia e o papel dos serviços psicológicos universitários, né. E aí, né, essa frase, a ideia de Marx, né, que está nos Grundrisse, quer dizer, o concreto é concreto porque a síntese de múltiplas determinações, ela sempre me traz, né, quando eu devaneio na abstração e no teórico, que é no concreto que a gente tem o todo, né? E quando eu falo isso, é puxar para a prática psicológica, né? Num atendimento, quer dizer, se a gente pensa num atendimento psicológico, clínico, individual, nessa experiência de encontro com o outro, está tudo ali. Tudo que você aprendeu está ali, né? A técnica está ali, a transferência, o rapport, a narrativa, está tudo ali, entende? Então, a gente pensar, quer dizer, que um grupo, né, quando você vai realizar um grupo, está tudo ali também. Então, a ideia é da gente sempre lembrar também, né, desse processo do concreto, tá? Então, essa ideia do concreto, da prática, né, como algo que a gente vê o todo, tá? Então, frente aos efeitos negativos difusos e profundos da pandemia, o que fazer? O que fazer? Gente, estou vendo aqui, desculpa, deixa eu fazer só a monitoria, né, do acolhimento da triagem. Eu mandei e-mail para os alunos a partir, agora eu não lembro, tá, gente? Acho que a partir do 7º período. 7º, 8º, 9º e 10º, né, pensando nos pré-requisitos, na agilidade que a gente tinha que ter para atender nesse semestre, né, a gente atendemos mais de 50 pessoas, mas faltam muitos ainda. Então, foi isso, tá? O que eu falei, a gente pode discutir isso ao final, é de pensar, talvez, num outro formato, que não da monitoria, né? Para a gente poder ter também, talvez, mais gente participando, porque tem sido uma experiência muito interessante, de fato, tá? Obrigado, Cintia. Então, frente aos efeitos, a pergunta o que fazer, né? E aí, esse compromisso da psicologia com os direitos humanos, né, não está no primeiro parágrafo do nosso código de ética à toa, né, o compromisso com os direitos humanos. Então, é um compromisso que vincula aí a psicologia à liberdade, à igualdade, à dignidade humana, né? Então, nesse sentido, a gente vai tentar entender como a gente pode, de fato, fazer algo para expandir processos de dignidade, de liberdade e igualdade, agir como, de fato, agentes de um processo importante para a sociedade, tá? E aí nós temos uma questão, eu lembro muito dessa colocação da professora Érica, há um tempo na coordenação, né, de que a gente tem limites como um serviço universitário nos estados, né? E isso é algo importante. Então, uma articulação e uma tensão, aí, uma tensão que eu acho produtiva, né, nesse sentido também tem um pé em Marx, de acreditar no conflito, no antagonismo e na contradição como uma forma de evoluir ou progredir ou mudar, né, para quem é menos evolutivo, mas há uma tensão aí entre uma responsabilidade pelo sofrimento do outro e o tempo e a ética da formação, né? Isso no acolhimento tem aparecido, né, a partir dos atendimentos ali, né, quer dizer, como muitas vezes esse sujeito demandante, o outro, nos coloca numa posição de querer responder de uma forma total, né? Então, o tempo da formação, o tempo da experiência, né? Eu falo muito isso com os meus estagiários, né, nos grupos e tal, como a gente tem que entender o tempo da formação como o tempo do erro, né, como um tempo que não é um tempo para a gente fechar, é um tempo para a gente abrir um caminho, né? Então, essa experiência aí da gente pensar essa responsabilidade e pensar o tempo da formação. Tá?
E aí, né, para mim, esse é dos grandes textos da psicologia, não apenas da psicologia social, né, mas da psicologia, o papel do psicólogo, do Martim Baró, né, e eu acho ele um texto, de fato, sempre atual, né, apesar de estar destacando ali conflitos da América Latina, da América Central dos anos 80, né, acho que ele serve sempre como um ponto para a gente inscrever a nossa psicologia. Né, da mesma forma como um texto clássico, né, o Pacto Edípico e o Pacto Social, do Hélio Pellegrino, né, numa linha psicanalítica, mas que traz uma dimensão muito interessante para a gente pensar esse curto-circuito da sociedade com o sujeito. Né, de alguma forma, também acho que a gente tem que avançar nesse sentido que às vezes fica a psicologia social, né, uma certa militância, a psicologia ligada aos direitos humanos de um lado e a clínica psicológica de outro. Né? Não é de agora que a gente vê essa ponte sendo transposta aí tranquilamente, né, por perspectivas que abstratamente estariam numa linha apenas individualizada, individualizante, não estão mais. Né? Então, essa articulação de um processo clínico, social, né, enfim, como algo de fato para a gente assumir, né, como um projeto aí comum, né, para além de diferenças teóricas, né. Então, o Martim Baró é uma passagem que eu acho bonita demais, assim, linda. Né, meus alunos, eu falo que eu queria casar com essa passagem, ela é tão bonita que enfim, merece. Pois se o psicólogo, por um lado, não é chamado a intervir nos mecanismos socioeconômicos que articulam as estruturas de justiça, por outro, é chamado a intervir nos processos subjetivos que sustentam e viabilizam essas estruturas injustas. Se não lhes cabe, né, aos psicólogos e às psicólogas conciliar as forças e interesses sociais em luta, compete a ele ajudar a encontrar caminhos para substituir hábitos violentos por hábitos mais racionais, e ainda que a definição de um projeto nacional autônomo não esteja em seu campo de competência, o psicólogo pode contribuir para a formação de uma identidade pessoal e coletiva que responda às exigências mais autênticas dos povos. Um texto militante, um texto romântico, né, mas um texto também que traz uma questão analítica, né? A psicologia trabalha com o sujeito e com a subjetividade, então nós estamos posicionados, né, nas experiências humanas aí mais intensas, né? Então, se a gente não como profissional um militante revolucionário, a gente está em acesso às estruturas e mecanismos que permitem a manutenção das injustiças, né? Então, trabalhar isso é algo extremamente interessante para a gente poder pensar, né, e trabalhar e atuar na nossa parte. Então, ainda nessa ideia, então, o papel do psicólogo, né, do Martim Baró, é um texto que convoca a pensar o princípio do que nós fazemos, né, essa ideia do que fazer, né, é uma ideia importante, assim, que eu acho também que eu tenho colocado aqui para nós em relação ao serviço. Então, a psicologia deve enfrentar e responder, não de qualquer forma, às demandas concretas da experiência humana. Né? Isso é, de certa forma, algo que tem guiado muito a minha atuação, né, na coordenação recente, da gente tentar responder. E aí, gente, assim, até queria deixar isso, assim, muita gente não conseguiu responder, muita gente, né, a professora Karen, não sei se ela está presente, trouxe uma demanda muito importante, tenho pensado nela para o próximo semestre, mas não conseguimos responder a tempo, né, e outras pessoas, alunos, professores, têm trazido ideias muito boas, né, para a gente poder ajudar a responder, a encaminhar as questões dessas experiências humanas ligadas aí a algum tipo de sofrimento. Né, como eu falo também muito, a psicologia ela está posicionada no lugar do problema, do conflito, do sofrimento. Né? Quer dizer, isso é estratégico para nós, porque nunca vamos deixar de ter problemas. Né? E a gente está posicionado, né, nesse espaço. Então, quando a gente vê a professora Karen, o professor Lafayette falando da questão dos idosos na pandemia, né, isso é uma situação para nós, porque temos problemas ali. Né? Então, é interessante a gente pensar um pouco nessa questão, em como, né, de fato, caminhar para responder a essas demandas. Tá?
E aí a ideia de ter diferentes frentes de trabalho, estágios de experiência acadêmica que enfrentem dilemas, conflitos, sofrimentos e angústias da existência humana. Isso a gente tem pensado, né, e discutido formas, modos, do ponto de vista teórico, do ponto de vista técnico, né, para responder. Então, a ideia dos grupos, de uma ampliação do uso de grupo, para além de uma oficina com uma perspectiva de formação, mas de experiência de reflexão, né, a gente tem pensado nesse sentido, quer dizer, como a gente pode usar formas para trabalhar a psicologia de um modo que a gente consiga responder ou encaminhar algumas situações que estão na ordem do dia. Né? Então, acho que a ideia aí, e aí eu, né, também faço esse convite para todos os professores e estudantes, alunos, trazerem ideias. Acho que é um momento também que a gente tem pensado muito também nesse direcionamento também, né, para poder, de fato, acho que acho que mostrar essa psicologia que a gente já faz, né, e que a gente sabe que pode ser feito, né, e, enfim, trabalhar nesse sentido de empurrar. Acho que tem uma coisa interessante da gente empurrar no sentido bom da palavra, né, da gente pressionar no sentido bom da palavra, sem ser uma coisa, um imperativo de cobrança, mas no sentido da gente se colocar como sujeito aí para poder avançar algumas coisas. Então, aí, né, não vou avançar muito nesse terreno, mas também acho que é interessante a gente pensar juntos aqui, né, nas disciplinas de psicologia e assistência social. Tem sido um lugar que eu estou alimentando muito essa reflexão, que eu coloco aqui nesse slide, né, formação em psicologia para atuação prática. Os alunos de psicologia e assistência social, a gente vê uma questão assim que a gente tem trabalhado muito como o psicólogo atua no CREAS, no CRAS, né, em unidades de abrigo, repúblicas, com população em situação de rua. Então, a gente tem feito um esforço na parte final da disciplina de fazer uma espécie de laboratório dessa prática, né, e aí a gente há sempre um relato, né, que se você vai conversar com um profissional que trabalha com política de saúde, de assistência social, que trabalha, né, no sistema de justiça, há mais de 8 anos, 7, 8 anos, é muito comum você ouvir ele dizer que na faculdade não viu isso. Né? Então, por exemplo, a psicóloga trabalha no CREAS, ela fala, que bom que vocês estão tendo uma disciplina, porque quando eu entrei aqui, eu não sabia nem que era direito, eu tive que estudar para o concurso e tal, mas eu não vi isso na faculdade. E esse relato é sempre um relato que me chama a atenção, quer dizer, como a gente pode e deve, né, obviamente, colocar as possibilidades que estão já acontecendo e que vão acontecer. Né? Então, a gente pensar, né, nós todos, né, professores, alunos, coordenação, todos nós realmente pensarmos o que a gente pode fazer para isso não acontecer. Né? E a gente tem feito, né? A gente pensa, por exemplo, né, o novo currículo, acho que ele responde muito dessas demandas quando a gente pensa aí a formação. Tá? Então, quando a gente pensa essa questão técnica, né, técnicas, tecnologias, né, é muito interessante porque às vezes eu me escuto falando, parece que eu sou um ideólogo dessas novas tecnologias. Quem é meu aluno sabe que não é verdade. Né? A gente tem trabalhado discussões sobre culturas, né, ligadas aí a questões indígenas, o sagrado, enfim, uma discussão sobre a modernidade. De alguma forma a gente não foge da tecnologia, não é uma oposição, né, mas a gente tomar cuidado também com o fetiche da técnica e da tecnologia, né? Quer dizer, esse fetiche, essa fantasia de completude, né? O sujeito vai dizer, não, agora é tudo bom, porque eu não preciso sair de casa mais para fazer nada, como se isso fosse bom. Né? Então, ter problemas é bom também. Né? Ter problemas de esbarrões são importantes. Né? Então, a gente pensar na tecnologia, eu acho interessante a gente avançar, por exemplo, uma pergunta, né? O atendimento, a discussão de ontem, né? O atendimento virtual, ele pode continuar acontecendo sem a pandemia? Quer dizer,
Pode ou não pode? Não tem afirmação aqui, é uma pergunta, de fato. Né? É interessante se a gente pensar deslocamentos territoriais, é interessante, lugares sem acesso. Né? Então, a gente tem aí uma reflexão sobre técnicas e tecnologias, né? Pensando essas relações de fetiche da experiência. E aí, uma questão também que a gente faz, mas eu acho que isso também não é, né, obviamente não estou falando nada que não é feito de forma alguma, mas a ideia de pensar em fortalecer algumas ideias, né? Por exemplo, essa articulação social e subjetiva no entendimento psicológico. Né? Essas, assim, uma certa visão e divisão do que é social e do que é psicológico, né? Que mantém isso, eu estava falando da psicologia e assistência social, a gente tem discutido muito isso, né? Que às vezes fica uma coisa parecendo que isso é clínico, isso é social, como se de alguma forma a subjetividade não estivesse entrelaçada aí, né, no campo social. Então, o racismo, por exemplo, né, a gente lê um texto na disciplina de Psicologia Social B, em que a gente vê mulheres negras e homens negros que vão a um psicólogo e o psicólogo fala que racismo não existe. Né? Isso não é um problema para a psicologia social apenas, é um problema para a psicologia. É óbvio que a gente tem a experiência humana muito rica e plural, mas a negação, né, do efeito psicológico das práticas sociais é algo que, de fato, a gente precisa avançar, né, como um campo articulado. E isso não significa ter que adotar um discurso, enfim, uma militância, adotar, de fato, uma ideia importante da prática. Bom, já tô caminhando para o final, e aí eu trouxe uma reflexão do Boaventura de Souza Santos, um texto mais antigo, mas na hora que eu fui concluindo aqui, eu achei interessante a gente pensar, né? Quer dizer, ele vai escrever um texto chamado Sociologia das Ausências e Sociologia das Emergências, em que ele discute como a gente tem uma riqueza de experiências sendo desperdiçadas, né? Eu vi o comentário da professora Érica aqui sobre a disciplina de intervenção, quer dizer, a gente tem coisas sendo feitas e que a gente não aproveita. Né? E da mesma forma, a gente consegue responder a coisas que estão no horizonte. Então, esse é um texto muito bonito, ele está falando de sociologia, mas a gente pode se adaptar muito bem para a psicologia, né? E ele está dizendo, o elemento subjetivo, está errado, aí, da sociologia das ausências é a consciência cosmopolita e o conformismo ante o desperdício da experiência. E o elemento subjetivo da sociologia das emergências é a consciência antecipatória e o inconformismo ante uma carência cuja satisfação está no horizonte das possibilidades. Então, a ideia da gente pensar, né, naquilo que tem sendo desperdiçado, né, na experiência humana de riqueza, e também refletir aí de uma forma ética sobre quantas carências podemos, como psicologia, como professores, como estagiários, como estudantes, enfim, responder. Né? Acho que é um pouco essa ideia do inconformismo eu queria trazer. Acho que a Gabriela Simões falou isso de uma forma muito bonita ontem, falei, isso aí mesmo, assim, achei interessante. Tenho achado interessante a ressonância das nossas falas e colocações, né? A ideia da gente ter, de fato, trabalhando, né, com ressonâncias aí. Bom, é isso, pessoal. Queria agradecer a paciência de vocês, né, a presença dos colegas, professores, né, todos os professores, professora Carmen, professora Cacilda, Lafayette, Érica e demais, e também agradecer a presença dos alunos. E pedir para a Andréia fazer né, organizar para mim algumas perguntas aqui que aparecem, e também abrir, né, acho que a ideia, de fato, é para a gente abrir aqui o microfone. Só vou pedir para a Andréia primeiro começar com as perguntas que apareceram, depois a gente abre aqui a possibilidade de falas, de perguntas e discussões, enfim. Andréia? Ei, Rafa, bom dia, parabéns, muito bom, viu? Sua palestra, apesar, né, de estar junto com você, mas muito interessante, vários pontos que eu acho que dá para ficar uma manhã, uma tarde, a noite inteira conversando. Eu vou começar com a primeira questão que eu coloquei, que é o que me ocorreu lá para Carlos Chagas, que é essa região pobre, que as pessoas não têm
às vezes nem celular a gente tem a ideia que todo mundo tem, mas tem muita gente que ainda não tem, e quando tem é muito ruim. E aí eu perguntei para o secretário da Educação, olha, vocês têm que vem com essa sua fala, o desperdício, entre aspas, eu diria o não utilizado nesse momento. Como que é a infraestrutura da escola? Tem muito computador? Ah, tem até uma quantidade razoável. Sim, então, por que não disponibiliza o espaço que não está sendo utilizado para que as pessoas possam vir e serem atendidas online, sabe? Então, talvez nessa sua questão que você trouxe para a escola, que vocês estão atuando, talvez a escola também ocupe esse outro lugar. E mesmo no momento, tem escolas que funcionam. A FUMEC é um exemplo. De manhã e à noite, à tarde, muito computador, o espaço dos computadores às vezes está subutilizado. Então, poderia ser uma forma... André, mas aí tem um problema que é a pandemia, né? Que é o funcionário, que é o contato, que é a experiência, entende? Assim, eu entendo e também não, porque assim, não necessariamente, eu acho que tem que ser repensado, porque o ponto que eu acho é quando que vai acabar? O isolamento, a questão do espaço. Eu não vi essa previsão ainda. Né, a vacina está aí começa uma nova cepa, então acho que tem outras questões, e a questão do virtual e da utilização do espaço, eu acho que começa a chegar o tempo que, assim, já deu para não ser pensado, ele precisa ser pensado. Não sei, é a questão que eu trouxe. Eu não vou ficar muito tempo nisso, não, porque eu acho que é algo para pensar mesmo. Agora, aqui das pessoas que colocaram, a Cíntia trouxe a questão a Cíntia, a Emily, de que querem participar, então não sei se você quer comentar como será para o próximo semestre, mas é a primeira colocação que eu vi. Depois tem a Érica, que insere uma fala e que eu acho que ela precisa esclarecer melhor o que ela está dizendo. Tem a Isabela também com a questão de querer participar. E acho que enquanto você for falando, eu vou dando uma olhada aqui na sequência. tá, obrigado. Deixa eu só explicar uma coisa, e aí, gente, também, obrigado, Andréia. Só uma coisa, a monitoria, né, de fato, foi enviado e-mail para a lista, tá, de alunos desses períodos. Eu só estou confuso, não sei se foi a partir do 7º, do 8º, enfim. A gente tinha uma questão de prazo, então foi enviado um e-mail numa quinta-feira, seleção até quarta, terça, né? Então, assim, né, a gente teve uma forma por e-mail, né, para divulgar isso para todos, mas às vezes realmente teve algum problema. Então, peço desculpa aí se você não conseguiu acessar, né, essa chamada, mas de fato foi divulgado, tá? E aí fizemos uma seleção pensando em alguns critérios de formação, e a ideia é, de fato, pensar como caminhar a partir de agora, né? Talvez a gente está avaliando um modelo juntos também, a gente está trabalhando numa organização, né, desse direcionamento, tá? Então, essa é uma questão que eu queria falar. Gente, pode quem quiser colocar, pode, né, fica à vontade, a professora Érica, você trouxe uma questão, se quiser colocar também, outras pessoas, fiquem à vontade, tá, pessoal? Tem a sugestão aí, Rafael, acho que a Érica e a Pros, tem a sugestão, em que eu respondi que você já levantou a questão na monitoria, de alunos recém-formados também participarem desse atendimento, desse acolhimento, né, do que está sendo pensado. E aí eu acho que é a Érica que está na ordem, depois tem Pablo, que tem uma pergunta, mas não colocou. Beleza. Valeu, Andréia. Érica, tudo bom, Érica? Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tá adorando aqui, viu? Que bom, você podia esclarecer o que você disse no chat da sua proposta, sabe?
Você tinha falado da disciplina, né, Érica, de intervenção, surgiram algumas coisas, enfim, seria interessante. A gente vem trabalhando na disciplina de intervenções, uma parte da disciplina, justamente por ser intervenções, nós temos trabalhado, né, há algum tempo com o desenvolvimento ao longo do semestre de um projeto de intervenção de natureza diversa, não apenas de natureza clínica, estritamente clínica ou estritamente psicoterápica. E tem aparecido projetos incríveis, né? Isso tem promovido, motivado uma criatividade dos alunos e colocados para pensar em propostas, mesmo em problemas que a sociedade, né, apresenta e que estão emergindo numa profusão aí, né, numa efervescência enorme, e uma demanda que tradicionalmente não é atendida pela psicologia e que está sendo apropriada por outras áreas profissionais. Então, eu tenho discutido muito isso em sala de aula, assim, o quão é importante a gente abrir os horizontes da psicologia para uma intervenção diversa e de problemas que estão um pouco, né, pensar fora da caixinha um pouco, pensar nessa maneira, ou nesse imenso mercado que cada vez, né, também pensando numa questão de inserção profissional já, no 7º período, os alunos já estão na metade do curso, mais da metade, já passaram da metade do curso, estão caminhando para se formarem. Então, começar essa construção de uma inserção no mercado de trabalho, num universo muito distinto do que a minha geração viveu, né? Onde a oferta de empregos ela está entrando em escassez e a oferta de projetos, de serviços independentes vai cada vez ser mais presente, né? Então, nesse sentido, tem surgido propostas muito interessantes de intervenção. A gente trabalha com orientações dos projetos e, assim, os alunos, ao longo do semestre, eles têm 2 orientações, mais numa porção no primeiro terço do semestre, depois ao final do segundo terço do semestre, onde eles amadurecem, talvez início do terceiro terço do semestre, onde eles vão amadurecendo e desenvolvendo o projeto propriamente, e tem surgido assim, projetos lindos, projetos incríveis, assim, de uma diversidade enorme, atendendo demandas da sociedade diversificadas, e alguns deles eu tenho estimulado, olha, leva isso, né? Dirige isso para a coordenação do curso, para a coordenação dos estágios, para propostas de extensão, que cada vez também estão aparecendo aí com tanta força. Oi, Érica e Rafael. Desculpa. É porque eu pensei em algo agora, que assim, quando você foi falando dos idosos, veio à minha cabeça o Lafayette, que sempre que se coloca nas aulas, né, com esse conteúdo, como um apaixonado por essa parte da população. E agora a Érica falando, pensa bem, se a gente consegue atender um volume grande, né, dessa fila, e a partir dali, a gente atender assim, acolher, e a partir dali nós temos mais ou menos uma noção, isso poderia ser passado para a Érica, para as disciplinas práticas, no sentido de pensar projetos de grupos. Não, mas eu acho que a ideia é essa mesmo, Andréia. A ideia é, de fato, a gente articular, né, nesse sistema. Deixa eu só responder a Érica aqui, gente. Eu vi agora que tem as mãos levantadas, e vamos seguir aqui o fluxo. Só uma coisa, né, assim, de fato, eu pensei a minha fala nesse tempo para a gente poder conversar. Então, acho que é legal, né, a ideia é conversar mesmo, assim, né, a gente tem aí 25 minutos ainda para poder falar. Então, só voltar aqui, tá, André, Érica, eu acho que a ideia, assim, que você traz é muito interessante, muito afinada, né, porque a gente tem uma questão teórica, técnica, ética, de formação, né, de cuidado com o uso, por exemplo, de técnicas,
né? E aí, ao mesmo tempo, a gente está sendo um pouco empurrado para pensar nisso, obviamente sem abrir mão da ética ou da formação, mas talvez a gente possa, sim, usar essa criatividade que você está trazendo pela experiência da sala de aula para fomentar processos cuidadosos de atendimento, de acolhimento dessa experiência, né? Então, eu acho que, assim, acho interessante essa de a gente pensar nos níveis que a gente trabalha, né? Essa organização de formas, né? Então, muito legal os alunos poderem trazer isso, viu, Érica? E você também, poder trazer essas possibilidades, porque eu acho que, de fato, digamos assim, a gente empurra, chega no lugar que não dá, a gente volta, né? Mas eu acho que a ideia da gente pensar, por exemplo, um grupo reflexivo, mediado à distância, é muito complicado. Tá? Ô, gente, vamos ouvir todo mundo aqui. Eu estou vendo aqui agora. Um minuto, ó, tem o Pablo, e eu não consigo ver as mãos da Carmen, está puxando. Não, pode deixar que eu veja as mãozinhas aqui, André. Aí pode deixar que eu veja. Pablo, tá? Vou seguindo aqui, tá? Antes do Pablo tem a Rita ou Carmen. Só um minutinho, vamos lá. Rita, pode falar. Eu levantei a mão, Rafael. Então foi desculpa, foi... Não. Então tá. Não tenho pergunta, não. Obrigado, Rita. Bom te ver. Eu que agradeço. Maravilhoso. Obrigado. A Érica também. Eu posso até... me trouxe uma reflexão aqui, né? Porque a psicologia, ela está, assim, sendo desafiada, né, há muito tempo, a romper alguns parâmetros tradicionais, né? E a provocação que está sendo feita nessa semana acadêmica é essa. Podemos avançar, principalmente por conta, né, dessa modalidade remota, e a gente viu lá, né, a importância da ética. Vamos vencer, sim, vamos nos unir, se articular, né, Érica? Enquanto estudantes e também profissionais da psicologia, autores, para poder avançar, porque acaba que a psicologia fica um pouquinho presa ao tradicional, fica parecendo que está retrocedendo, mas o momento é muito fértil, isso mesmo. Eu passei aqui o mouse, aí a mãozinha levantou. Não, mas agradeço, essa semana tem sido maravilhosa. Só gratidão. Obrigado, Rita. Acho muito interessante a sua colocação, gente, mas isso não é simples, assim. Eu sei que você sabe que não é simples, mas o tradicional ele tem uma razão de ser, né? Então, acho que é um extremamente polêmico que a gente está pulando dele. Tá? É um desafio para nós. Deixa eu passar aqui para o Pablo. E não deixar de ter a ética técnica, né? Exatamente. O que você colocou, exatamente. Exatamente. Bom, passar para o Pablo, depois a professora Carmen e depois a Isabela, tá? Vamos lá, Pablo. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Quanto tempo? Joia. O difícil dessa semana é que ela acaba, né? Semana acadêmica. Que bom. E ainda aguça a nossa vontade de voltar. Mas, enfim, é lidar com essas faltas. Anotei essa questão, a primeira, né, inicial que você passou, reflexiva, e fiquei refletindo sobre isso, sobre o que o estágio pode fazer, né, o que deve fazer, o que pode e o que deve tomar, os sentidos que deve tomar. Eu penso que, sim, pode se tornar um pouco mais precoce, pelo menos a introdução dele para os acadêmicos, sabe? De aguçar para os alunos, pelo menos dar o norte para aqueles do primeiro, segundo período, se possível, falar um pouco disso, ofertar mais práticas, mais leituras, então, no sentido assim, prático, teórico, ter mais, uma força maior, não sei, porque eu cheguei no terceiro período sem saber muito bem o que era isso. Não podendo fazer isso, não podendo colocar como grade, pelo menos melhorar a comunicação, que a Rosa, ela oferta o Laboporte, mas nenhum professor fala, eu não sei como é que funciona essa questão da comunicação. Então, seria uma sugestão. E penso também
que eu participei do estágio na escola modelo, foi fantástico. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo com os alunos que eu tenho contato do curso. No entanto, eu penso que tem escolas próximas, tem escolas no nosso entorno, que a intervenção talvez poderia ser nessas escolas, e não só nessas escolas, mas na comunidade que está aí pertinho, sabe? Eu não ouvi falar, em 5 anos de curso, de alguma intervenção nessa comunidade que tem na rua, Cobre, e tem perto do mercado distrital. Não sei se é possível, mas é uma sugestão de algum projeto para promover a autonomia daquele pessoal, que eles estão ali bem antes da FUMEC existir, né? Então seria uma forma de trocar ou devolver a eles, né, o espaço que também é deles. É só essa colocação mesmo e agradecer pela semana aí, que está sendo Bacana, maravilhosa. viu, Pablo? É bom, sempre bom te ouvir também. Acho que suas colocações são super pertinentes, assim, né? Eu acho que a ideia, né, assim, a comunicação se tornou um certo problema também, gente, desculpa, assim, mas pelo volume, né? Fico pensando se todo mundo aqui vê todos os e-mails que chegam da FUMEC todo dia, né? Então, a gente tem um volume maior de comunicação. Acho que além disso, né, Pablo, acho que você está trazendo também pensar na trajetória do curso, ou seja, como inserir essa discussão dos estágios, talvez no início do curso, né? Talvez pensar um pouco nesse ponto. Acho que é um ponto interessante para a gente pensar, né? De fato, veicular melhor a experiência do estágio, né? Acho que pode ser bem interessante. Questão do entorno, a gente tinha antes daquela escola, né, que a gente, da Eleonora, a gente tinha um estágio numa escola bem próximo de nós, mas tivemos alguns problemas. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar projetos, claro, próximos, né, a ideia de comunidade de entorno. A gente sabe que tem coisas que acontecem de outros cursos, de outras áreas, mas também talvez pensar um pouco nisso sim. Acho que é muito interessante, tá? Professora Carmen, a palavra é sua. Eu achei ótimo falar, assim, da fala da Érica já foi uma provocação do Pablo também. E, assim, o quanto que essa pandemia vem desacomodar a formação, desacomodar nós como professores e profissionais, e o desafio a dar respostas, sabe? Eu fiquei aqui me questionando na fala da Érica e do Pablo, e até trazendo que quando a Érica traz para a gente dos alunos criarem, Érica, eu acho que, assim, nós estamos num lugar, no momento agora, de curso, que nós temos que, enquanto professores, criar e inovar. Essas práticas que até então nós tínhamos um domínio que era voltado somente para essa clínica liberal privada, dentro do espaço institucional, nós estamos vendo que ela não responde mais a esse momento. Então, nós estamos sendo instigados aí, assim, a criar outras práticas, criar na nossa instituição, porque essas práticas nunca deixaram de existir. Elas sempre foram vistas como uma prática de segunda categoria, como uma prática que não fazia parte da formação. E se nós olharmos até o documento da diretriz, nós vemos que, assim, nós privilegiamos uma parte da formação em detrimento da outra. Hoje não cabe mais. Então, quando o Rafael traz, assim, o currículo novo, o currículo velho também faz isso, o currículo antigo. E, assim, o quanto nós também, pela nossa formação, e eu ouvia na fala do Rafael, trazendo isso, que os profissionais falavam da nossa época, 20, 30 anos atrás, que não viam, isso podia ocorrer. Agora, a partir da diretriz de 2004, é impossível um psicólogo sair da escola sem ter noção de política pública e de trabalho de grupo. E se nós estamos fazendo isso, eu vou falar assim, nós estamos deformando e não formando. Então, em termos de realidade brasileira, porque o documento está lá. Outra coisa que eu fiquei pensando nas colocações é isso, que nós temos que preocupar, que até que ponto nós formamos ou nós deformamos em função dos nossos preconceitos, em função das nossas dificuldades, em função até das nossas escolhas e preconceitos. E acho que esse momento, Érica, que você traz é muito isso. Nós temos que abrir mão dos nossos preconceitos, nós vamos ter que criar e inovar essa psicologia, nós vamos ter que criar e inovar enquanto professores, enquanto supervisores, nós vamos ter que somar esforços com outros colegas e pensar projetos mais robustos, nós vamos ter que sair das nossas caixinhas, da nossa comodidade. Isso está sendo um desafio.
Eu acho que assim, a pandemia faz com que a gente saia dessa caixinha como pessoa e tem feito também que a gente saia dessa caixinha enquanto professor, enquanto supervisor. E os nossos alunos, o que eu tenho escutado, eles são ávidos por isso. E ávidos de conhecimento, eles batem lá na sua disciplina, o Pablo está trazendo isso, e também, eu acho que falta para a gente também, faltou nesse período, muito até de informação, Pablo. Eu já fiz naquela comunidade da Serra, ali, em termos de projeto de extensão, uns 8. Chegou um tempo que nós tiramos a atuação da Serra em termos de projeto de extensão. Por quê? Porque eu nunca vi uma comunidade ter tantos projetos como a comunidade da Serra. E, ao mesmo tempo, tinha hora que eles iam falar assim, não, a gente não sabe quem que aceita. Então, nós temos que ter um cuidado. Foi feito também um mapeamento das comunidades que a gente tinha até então projeto de extensão, para não repetir, criar dependência das comunidades. Recebemos, Érica lembra como coordenadora de estágio, proposta de N comunidades. A gente tem sempre um cuidado de ver a quem nós vamos atender, como vamos atender e por que vamos atender. Porque algumas comunidades nós chegamos, não tem uma receptividade, nós enfrentamos comunidades que você tem que vincular com lideranças comunitárias e ver se o projeto é bem visto. Senão, o narcotráfico põe vocês para correr, e a gente também, os estagiários nossos. Nós fazemos todo um mapeamento diagnóstico das comunidades que nós entramos, nós não caímos de paraquedas. Então, as comunidades, hoje nós estamos no Morro do Papagaio, foi um trabalho de mapeamento e estudo da comunidade, para ver, até para reduzir essa resistência, mas existem outras também, sabe? Com as que existem próximo à FUMEC, aí eu estou falando do Penduraçaia e também lá da comunidade da Serra. Nós já fizemos, enquanto curso, projeto articulado com design, e como é projeto de extensão, ele tem um prazo de 9 meses, ele é avaliado um tempo, ele pode ser renovado, mas a preocupação de não criar essa dependência. Nós tivemos fora aí esse período, a universidade não abriu projetos de extensão, mas é algo que eu já anuncio para vocês. Nós temos, enquanto legislação do MEC, a partir do ano que vem, nós vamos ter que inserir 10% da carga horária do curso em projeto de extensão. Então, nós vamos ter que mexer na matriz curricular, vamos ter que inserir essas horas e ver a distribuição desses trabalhos dentro da matriz do curso. É algo que nos preocupa também, porque nós temos que definir muito claramente essas diretrizes a partir da definição da universidade, porque é o momento que o governo retira o investimento de política pública e ele repassa a responsabilidade para as universidades. Nós temos que ver como é que nós vamos atender isso, e passou para todos os cursos do país. Então, até que ponto nós estamos levando conhecimento e aprendizagem e mobilizando a emancipação dessas comunidades, até que ponto que o governo também, extensão não é essa finalidade, de omitir e, ao mesmo tempo, retirar a responsabilidade do Estado investir, senão nós trazemos uma responsabilidade para as universidades que não é dela, e sim do governo federal. Então, é algo que a gente, no segundo semestre, vai debruçar em cima disso. O professor Rafael já tem o desafio, junto com todo o corpo docente, de pensar uma modalidade, uma organização de estágio que dê conta desses inúmeros desafios, e aí eu estou convidando todos os professores e supervisores, professores, supervisores e alunos, para auxiliar nesse desafio, porque a gente pensa numa perspectiva de uma clínica que seja ampliada, não é essa clínica retrógrada, desse atendimento só de 2 pacientes dentro do espaço da clínica, mas é pensar que o psicólogo, ele tem N habilidades e competências que muitas vezes nós chegamos no curso achando que é só o atendimento clínico, psicoterápico, e saímos do curso achando que a única atuação do psicólogo é essa. Então, é pensar essa reorganização do curso e dos estágios
que o aluno seja direcionado também a conhecer essas diversas modalidades. Porque nós não sabemos, e sempre foi uma preocupação do corpo docente da FUMEC, nós não sabemos como é que vai ser o mercado de trabalho daqui a 5 anos. Mas nós sabemos as habilidades e competências que esse profissional tem que ter. Então, nós temos que desenvolver ao máximo essas habilidades. Outra questão, gente, que vocês trazem e que também nos incomoda como corpo docente, e aí eu puxei a responsabilidade até para eu falar, que é algo que até então, se nós não temos também algo que nos desafia, nós vamos acomodando diante do que é mais familiar. E essa pandemia eu estou vendo como algo que assim, nos desacomodou de todas as formas. Nos desacomoda como pessoa, nos desacomoda como profissional, desacomoda também a ciência, até então o que nós fazíamos. Então, Érica, acho que o momento é extremamente propício para que a gente crie, para que a gente inove. E acho também, sabe, que assim, diversas práticas que nós tínhamos, que eram consideradas segunda categoria, última categoria, o que é numa escala mais elaborado, mais desenvolvido, mais psicologia, que as outras são inferiores, não cabe mais. Principalmente porque nós estamos deparando com um contexto que nós temos aí conflitos, que nós podemos até escolher quais. Então, nós temos visto uma empregabilidade profissional aumentando, e, ao mesmo tempo, nós nos perguntamos também, como instituição formadora, nós estamos formando para todas essas competências? Porque, e nós temos uma responsabilidade diante disso. Porque a gente fala, o aluno busca. Não, nós temos que possibilitar isso dentro da nossa formação. Ele busca fora, ele pode até buscar fora, mas nós temos que proporcionar dentro. Então, toda essa criatividade que vocês estão tendo agora, ela tem que reverter em mudança para o segundo semestre. Mudança de projeto, mudança de formas de lidar com esse serviço de psicologia, por isso que eu pedi para o Rafael, que eu acho que essa fala, porque até então nós pensávamos ênfase como clínica apenas, e clínica de atendimento dentro das 4 paredes da universidade, e uma clínica que nós já tínhamos também avaliado que ela forma para uma habilidade, que é o atendimento psicoterápico. Mas quando nós falamos da habilidade clínica e vemos, ela vai muito além disso. Então, nós vamos ter que listar isso e ver nos estágios como é que nós vamos trabalhar nisso. Rosa, bom te ver aqui. Quando nós falamos dessa habilidade do estágio, que nós temos a outra ênfase no campo das organizações, quem não conseguiu em estágio nas organizações, como é que nós vamos dar conta de possibilitar o desenvolvimento dessas habilidades, porque isso é formação geral. Então, gente, nós temos aí, enquanto nós, coletivo professores, e também vocês, nesse processo que temos trabalhado juntos, inúmeros desafios. E ainda temos outro ainda, que hoje tem sido cobrado do psicólogo, que ele seja capaz de empreender. Então, na área das organizações, fantástico. E na área clínica, como é que nós vamos ter essa possibilidade de empreender? Então, gente, assim, eu tenho também, como o Rafa disse, saído da semana muito provocada com todas essas questões novas. E essas questões novas não podem ficar somente na minha mão e na mão do Rafael. Porque nós ainda temos algo que eu estou colocando para vocês, comentei só com o Jacques ontem, não partilhei com o corpo docente e nem com os alunos. A partir desse semestre, nós temos também a responsabilidade de gerência enquanto curso do SERAI, que é a instância que acompanha aí os alunos com uma dificuldade de aprendizagem, com uma série aí de dificuldades dentro da instituição. Então, assim, ampliou as nossas possibilidades, amplia as nossas cobranças, sim, mas amplia também as nossas possibilidades de lidar com tudo que ocorre na sociedade e que muitas vezes nós falamos de uma formação que não conversa com a realidade. Nós somos com tudo aqui dentro. E não dá para poder se eximir dessa responsabilidade. Rafael é o nosso representante para poder operacionalizar tudo isso. Viu, Rafael?
Obrigado, Carmen, muito E bom. obrigada pela sua apresentação, viu? Obrigado, acho que a gente está muito afinado nessa ideia também de pensar essas possibilidades, acho que foi bem interessante a colocação da Érica, acho que alinhada também nessa ideia, né? Os alunos têm manifestado aqui no chat a ideia que gostam. A ideia de formação, deformação é uma coisa interessante, que talvez não vai dar tempo da gente aprofundar aqui, né? De pensar também essas possibilidades, sem uma coisa, às vezes, muito, que a gente, às vezes, fica querendo uma coisa muito inventiva, ineditismo, não é isso, né? É só, de fato, permitir que o que existe seja mais articulado, né? Só uma coisa, eu quero passar para a Isabela, desculpa, oi, Érica. Só completamente, mais apropriado por nós na psicologia, né? Exato, exato. Vou passar para a Isabela, gente, o tempo de fato está agora acabando, para a gente, né, também fechando. Isabela? Rafael, deixa eu dar só uma sugestão. Eu acho que esse momento de escuta está sendo tão bom, talvez você que pudesse, tá? É uma sugestão, criar essa escuta, um canal dessa escuta com os alunos e os professores, porque nós temos aí uma possibilidade, talvez, de começar a ver como é que a gente implanta uma série de iniciativas já para o próximo semestre. Eu acho que a ideia também, né, Carmen, acho que você pegou o ponto, assim, acho que a minha fala é um convite mesmo para a gente pensar isso, porque tem sido muito solitário, né, a gente tem conversado muito, eu converso com alguns professores, mas tem sido mais solitário, então, o canal da gente poder refletir junto sobre possibilidades, a gente tem, né, os professores têm se manifestado, mas acho que tem questões aí que não são simples, tá? Então, não vamos avançar nisso agora, mas tem questões aí que são complexas, né? Acho que por isso que é importante a gente falar. Deixa eu ouvir Isabela, e aí a gente vai pensar nessa forma, talvez criar aí um classroom para um bate-papo, não sei, vamos pensar alguma coisa que possa ser uma forma da gente conversar, um fórum, né? Vai lá, Isabela. Obrigada, Rafa. Eu acho que o que eu vou falar vai de encontro com o que vocês acabaram de colocar, principalmente a Carmen, que é uma ideia que a gente discutiu na aula de assistência, que é o internato rural, num formato online. Eu trabalhei na Fundep com os projetos ficavam na minha carteira os projetos de internato da UFMG, e o grande dificultador era a questão financeira, porque a prefeitura paga um valor para os alunos irem, né, pelo deslocamento e também pela questão da moradia. A gente pensar isso com a prefeitura de forma online, né, onde eles teriam que ter uma estrutura, não sei, né, gente, eu não estou minimizando, eu sei que tudo, a gente tem que ser bem articulado e pensado, mas a estrutura seria o quê? Um computador numa sala da prefeitura, ou eu acho que, assim, a preferência pela medicina deixa de lado a enfermagem, a nutrição, a psicologia, mas é pela questão financeira. Então, se a gente conseguir fazer isso de forma estruturada, com um custo que online é baixíssimo, a gente consegue expandir isso, assim, e dar oportunidade para a gente praticar, né, e, assim, me coloca à disposição também para ajudar a articular isso. Eu acho que vocês têm que usar os alunos também, a gente está aqui doido para querer trabalhar, sabe? Então, assim, ver uma turma que está a fim de articular isso, e a gente pode ligar e fazer o contato com as prefeituras, enfim, estou à disposição, mas é uma ideia que eu acho que não precisava morrer, sabe? Eu acho que é uma oportunidade que a pandemia está trazendo da gente... Então, Obrigada. Isabela, você, ótima colocação, na verdade, já tem um processo em andamento inicial aí, né, a Andréia... Laura, ela tem um contato de uma cidade do interior, a gente tem conversado sobre isso, para pensar num projeto mesmo nessa linha aí, né? Então, a ideia é, enfim, a gente vai pensando junto, conversando, estruturando, vendo possibilidade, mas eu gosto, eu fiz internato rural na minha formação, foi uma experiência riquíssima, né? É claro que o internato rural virtual não vai ter o torresmo, o café na porta da cozinha, ali da casa da senhorinha, enfim, mas acho que é uma ideia muito importante, né? E aí, gente, assim, acho que é isso, que é legal essa ideia, trazer as ideias para a gente, né? A questão da comunicação, eu vi que aqui no chat, gente, assim, acho que a gente tem que pensar nessa forma, né? Acho que tudo é um processo mesmo, né? Mas, às vezes, a gente vê também uma atenção também que a gente precisa nos responsabilizarmos, né? A gente fez, por exemplo, uma série de eventos para divulgar os estágios intermediários para todos os alunos, em fevereiro, final de fevereiro, início de março, e aí, muito tempo depois, ainda aparece de, não sabia, não soube. Então, acho também que a gente tem que pensar que algumas informações circulam tão rápido, né?
e outras não circulam, né? Então, acho que o nosso esforço de talvez melhorar isso, tá registrado, mas também da gente pensar como nos conversarmos melhor. Bom, gente, o tempo aqui, infelizmente, acabou, não quero prolongar, porque tem um café e depois temos a continuidade. Queria agradecer, né, os elogios, as contribuições. Acho que a ideia da gente pensar aí uma forma de ouvir, continuar ouvindo, propostas, possibilidades é muito boa, né, e, né, acho que como coordenador do serviço, da psicologia, da clínica, estou muito aberto a essas iniciativas. Ontem conversei com outros alunos, então a ideia é essa. A professora Carmen também na coordenação, né, Carmen, tem sido também uma pessoa que tem alimentado muito essa ideia de uma mudança aí de oferta, de trabalho, de estágio. Então, acho que é algo fundamental. Então, obrigado, pessoal, e uma excelente semana, está muito bacana, né? Então, vamos dar continuidade daqui a pouquinho com o professor Ricardo, e à noite também. Obrigado, pessoal. Bom dia para todos e todas.